Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos do 9 ao 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Vai do 9 ao 18, tá bom, gente? Eu disse aqui 17, mas é 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. É Jesus quem diz a todos nós neste dia de hoje, mas de uma maneira particular, de uma maneira especial. É Jesus quem está dizendo a você, porque esta palavra é para você. Jesus está lhe dizendo hoje, a você que está pedindo a Deus que fale ao seu coração, a você que está pedindo uma resposta de Deus para a sua vida. O Senhor está lhe dizendo agora, eu sou a porta que você precisa que se abra. Eu sou a sua saída. Não tem outro caminho. Você não está pedindo, você não está perguntando, você não está querendo uma solução. Jesus está lhe dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e poderá sair. Ninguém que se une a Deus perde a sua liberdade. Até gostaria de dizer isso de uma forma mais próxima e até assim, mais minuciosa a você que tem medo de se entregar para Deus, de se achegar a Deus, achando que nosso Senhor vai tirar de você as suas oportunidades, porque você ouviu falar de que quem se dedica a Deus, quem se aproxima de uma religião, fica preso, fica atado, perde a sua liberdade. É besteira. É bobagem. Tanto é verdade que a gente continua errando. Que quem é de Deus busca confissão, por quê? Porque na hora em que escolhe errado, peca. Porque escolheu errado. E não houve nada que o impedisse, porque Deus não impede a nossa liberdade. Você pode ter certeza que nosso Senhor nunca vai tirar de você a sua liberdade de escolher e, sobretudo, Deus nunca vai se colocar como um obstáculo para você ser verdadeiramente feliz. É o contrário.
É nos afastando dele que nós vamos nos prendendo, que a nossa vida vai se amarrando, vai se engessando e que nós vamos ficando infelizes. Longe de Deus, a gente vai consolidando infelicidade dentro de nós, a tal ponto que é como se a gente tivesse esmagado debaixo de um caminhão de areia, né? Porque um caminhão de areia é feito de muitos pequenos grãos. O que é um grão de areia? Se uma pessoa te jogar um grão de areia, você vai rir, porque a não ser que pegue no olho ou algo assim, né? Você não vai fazer diferença para você. Mas o que é um caminhão de areia? Às vezes a pessoa não tem condições de sair de debaixo dela. Eu já tive a oportunidade de ir nesses grandes silos, onde muitas sementes são depositadas ali. O que é uma semente? O que é um grão de milho? O que é um grão de centeio? O que é um grão de soja? Agora, quando uma pessoa cai dentro de um silo daquele, e ela vai afundando, ela é esmagada por aquele peso, e ela é sufocada por aquele peso. Então chega uma altura na vida da gente, que nós vamos errando, de maneira que nós ficamos esmagados debaixo daquele erro, sem condições de sair dali sem ajuda, de sair dali sem socorro. E nesta hora, o quê? Jesus diz a você: eu sou a porta, eu sou a sua saída, eu sou o seu escape, porque eu sou o bom pastor. Essa palavra não está falando de ovelha, essa palavra está falando de gente, e não está simplesmente falando de pastor, está falando de alguém que nos ama profundamente e cuida de nós. Que é que o Senhor Jesus está pondo claro para quem tem dúvida? O que é que Jesus está pondo às claras para você? Que da parte dele não tem nenhuma maldade contra você, que não há um olhar de condenação para você, que não há um castigo da parte de Deus, ansioso para recair sobre você. Não é isso. Tudo que tem da parte de Deus para você é bondade. Por isso ele diz: eu sou bom, eu sou o bom pastor, eu cuido com bondade. Permita a Jesus se aproximar de você para cuidar de você com bondade, porque ninguém te conhece como Deus te conhece. Sabe, a nossa solidão, a solidão que a gente carrega muitas vezes, não é falta de gente em torno de nós. Principalmente nas grandes cidades, que a gente mais vive é cercado de gente. E, no entanto, tem pessoas que moram em lugares super populosos e padecem de solidão. Porque você ter companhia não é ter gente em volta, mas é ter gente que conheça você. Sabe quando a gente deixa de se sentir só? Quando aquela pessoa que nos conhece profundamente, apesar de nos conhecer tão bem, continua a nos amar. Ou melhor, nos ama justamente porque nos conhece. Pode ser que você até pensasse assim: estou só, ninguém olha por mim, ninguém vê o que eu vivo, ninguém vê o que eu estou passando. Você se engana, porque o Senhor te diz: eu conheço você, eu conheço os que são meus. E este conhecer é no sentido bíblico, igual o que Nossa Senhora disse quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida de Jesus. Nossa Senhora disse: eu não conheço o homem. Como não conhece se ela conhecia José? Se ela sabia quem ele era, inclusive porque ele era o noivo dela. Então não é esse conhecer de saber quem é um conhecer de amar profundamente. Então, quando a palavra de Deus diz conheço no sentido de que viveu uma experiência profunda de amor. E olha o que Jesus está dizendo: eu conheço os que são meus, eu amo os que são meus. Muitos de nós, aos trancos e barrancos,
mas nós somos de Deus. Talvez você seja de Deus assim, aos trancos e barrancos, né? Levantando e caindo, tropeçando e se escorando, porque tem épocas na vida da gente que a gente caminha desse jeito. Até nós temos um encontro pessoal com o Senhor. Eu conheço os que são meus, diz Jesus. Eu amo aqueles que são meus e eles me amam de volta. Eles também me conhecem. É um amor correspondido. Com Deus, você nunca vai viver um amor sem correspondência. Deus nunca vai deixar de corresponder ao seu amor. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa: você nunca vai conseguir amar a Deus mais do que Ele ama você, nunca. Poderia ser até uma má notícia, mas é a melhor notícia que você vai escutar nesse dia de hoje. Todo o amor que você der a Ele ainda vai ser pouco perto do amor que Ele dá a você. Mas olha que interessante, todo o amor que você dá a Deus alarga o seu coração para receber mais amor de Deus na sua vida. Por isso que tem santo que entra em êxtase. Sabe, existem santos que viveram uma tal intimidade com nosso Senhor, que eles diziam: eu não vou aguentar tanto amor. E esse amor na vida deles se tornou uma força poderosíssima, porque eles haviam conhecido Jesus e eles amavam Jesus. Aliás, eu te digo, é impossível conhecer Jesus de verdade e não amá-lo. Eu conto aqui no Sorrindo para a Vida muitas vezes. Eu sempre fui católico, sempre, desde o meu berço. Mas foi ali aos meus 14 para 15 anos que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Até os meus 14 anos, eu tinha um carinho, uma afeição por Jesus, mas era distante. Eu não poderia dizer que era amor. Eu amava por lei, porque eu aprendi desde pequenininho que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se é para amar, vamos amar, né? Mas esse amor estava só aqui, ó, na cabeça. Ele não tinha descido ao coração. Aos meus 14 anos, sem o esforço da parte de ninguém de fora, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Meus amigos, ali eu comecei a conhecer aquele Deus no qual eu acreditava e que eu dizia que eu amava. Só que ali eu descobri o quanto Ele me amava. E não descobri porque alguém me contou, não. Eu descobri porque de repente esse amor entrou no meu coração e passou a fazer parte da minha vida e se tornou a minha luz, a minha sabedoria, a minha força, a minha coragem, a minha resposta diante das situações mais difíceis que eu enfrentei. Foi o meu amparo, foi o meu refúgio, foi o meu escudo afetivo, foi o meu escudo espiritual, foi a minha libertação. Como que eu não vou amar esse Deus feito homem? E olha, eu lhe digo, é um amor que vai entrando na gente de uma tal maneira que a gente começa a amar a Deus até mais do que a vida da gente. Infelizmente, a nossa fraqueza faz a gente conviver com o pecado, porque apesar do amor que a gente tem a Jesus, o tropeço está sempre ali, ó, esperando o nosso momento de fraqueza para nos jogar no chão. Mas nem as ocasiões de tropeço são maiores do que o nosso amor por Deus depois que a gente conhece Jesus. Porque você cai, se estatela no chão, mas você se levanta e começa de novo. Porque o seu amor por aquele que te amou é maior do que o seu orgulho. É impossível conhecer Jesus e não amá-lo de verdade. Então, se uma pessoa não ama nosso Senhor, é porque não o conheceu ainda. Conheceu de ouvir a história, conheceu do pai falar, conheceu de alguém que pregou, mas não encontrou-se de verdade com Ele. Quem não o ama é porque nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Por isso que eu digo, olha, que graça maravilhosa Deus descortinou aos nossos olhos através desta iniciativa de Deus chamada Renovação Carismática Católica.
Porque através desta renovação, nós começamos a nos despertar para algo que sempre existiu desde o início do cristianismo. Como, por exemplo, o que, Márcio? Um encontro pessoal com Jesus ressuscitado, que não é privilégio dos apóstolos e dos discípulos. É para quem abre o seu coração a Deus, o encontra de verdade. E para uma graça chamada batismo no Espírito Santo, efusão do Espírito Santo. E essas duas coisas estão tão interligadas, que uma pessoa que tem o seu encontro pessoal com Jesus, é raro não ser batizado no Espírito Santo. Te digo é raro porque às vezes a pessoa ainda precisa ali de uma libertação para desbloquear o seu coração ao Espírito Santo. Mas normalmente uma coisa vem acompanhada da outra. Mas aqui eu te digo, o contrário é diferente. Quem teve um batismo no Espírito Santo, uma efusão do Espírito Santo, de imediato, ao mesmo tempo, tem o seu encontro pessoal com Jesus. Olha, o grande perigo que nós corremos é nos encantarmos com as coisas de Deus e não termos amor por Jesus. Porque isso é um risco que nós corremos. Tem gente que se encanta com as coisas de Deus. Olha, Santo Agostinho, ele se aproximou da fé cristã encantado com as coisas de Deus e não com Deus. Santo Agostinho ia para a missa sem ser católico. Você acredita? Ele ia para escutar Santo Ambrósio pregar. Ele ia porque ele era muito inteligente, Santo Ambrósio. As palavras de Santo Ambrósio eram extremamente comoventes, inteligentíssimas, envolventes. E Agostinho ia lá por duas coisas. Primeiro, porque ele ficava gratificado de ver um homem com aquela inteligência tão brilhante fazer discurso. Segundo, porque ele queria aprender para fazer igual. Então ele estava encantado com as coisas de Deus, mas ainda não tinha amor por Jesus. Como eu escutei um famoso e público ateu das nossas mídias aí sociais, dizendo que ele é ateu, mas ele é católico. Porque ele ama os ritos católicos, ele ama as celebrações, ele se sente bem dentro da igreja, mas não acredita em Deus. Não acredita que Deus exista. Então eu estou pegando exemplos assim até extremados, para você entender que às vezes a gente está perto das coisas de Deus, mas não se abriu para viver uma experiência íntima com o Senhor, para ser amigo de Jesus. Isso é um perigo, que o nosso coração, que o nosso amor não seja dele, porque é isso que faz diferença, gente. Teve muita gente que se casou por conveniência, sem nunca amar a pessoa que estava ao seu lado. O melhor do casamento a pessoa desperdiçou. O melhor. Será que dá, Márcio, para poder viver a vida inteira ao lado de uma pessoa simplesmente por conveniência? Se dá, uma quantidade de gente que viveu a vida inteira assim, meu amigo. Porque queria ter filhos, porque o tempo foi passando e precisava casar com alguém, só sobrou aquela, só sobrou aquele, porque as famílias queriam se unir, porque o patrimônio de um poderia se somar com o patrimônio de outro. E olha, inclusive fizeram acordos de mútuo respeito, de não trair, mas estavam juntos sem se amar. O que você acha disso, Márcio? Um desperdício. Porque você renuncia à coisa mais linda do casamento, que é o amor conjugal, que é um amor entre marido e mulher. Olha, nós precisamos abrir a nossa alma para aquilo que pode nos transformar, que é o amor de Deus. O amor de Deus não é uma coisa para você escutar a respeito. O amor de Deus é uma coisa que você precisa experimentar. Por isso que todo dia é bom a gente estar diante da palavra de Deus, porque nós precisamos ver se nós estamos sendo dele, sendo de Deus, para nós vermos se nós o conhecemos, se nós já tivemos de verdade um encontro pessoal com Jesus, para a gente ver se nós temos simpatia pelo cristianismo, que nós achamos que Jesus é o ó, né? Tem gente que acha que Jesus é o ó do Borogodó.
mas não estão na luz de Deus, caminham no escuro. Não adianta eu ser fã de Jesus, porque Jesus não é ídolo para eu ser fã dele. Ele é um Deus de profundo amor, que me ama e quer ser mais íntimo de mim do que qualquer um jamais poderá ser. Quer ser o meu amigo mais precioso. E, no entanto, tem gente que padece de solidão, porque é incapaz de abrir o seu coração a Deus. Não basta dar a Jesus a nossa mente, porque tem gente que deu a Deus a sua mente. Vai fazer ciência da religião, vai fazer teologia, vai estudar filosofias e filosofias, porque quer buscar a verdade. Ok, é uma coisa boa, mas dá a Deus a mente, mas não lhe entrega o coração. O que muda a nossa vida de verdade não é simplesmente dar a Deus a nossa mente. Nós precisamos entregar-lhe também o coração. Márcio, onde é que você viu isso? De onde é que você tirou isso? Porque se a gente dá a mente, até, se eu não me engano, foi São Boaventura que escreveu o itinerário da mente para Deus. Meu amigo, é muito importante que a nossa mente, que os nossos pensamentos, que as nossas convicções sejam do Senhor. Mas quem se convenceu de Deus, entregue-lhe também o seu coração. Com convicção, com fé, sim Senhor, sim Senhora, mas com amor. Amar a Deus concretamente em tudo que nós fazemos, em tudo, sabe, não é em alguns momentos, em tudo que a gente fizer, a gente ter amor por Deus, porque quem ama de verdade, faz tudo para agradar o outro. Eu, antes de casar, eu jamais imaginaria que eu seria capaz de fazer certas coisas. Gente, sinceramente, inclusive depois de casado, eu custei a aderir a algumas coisas. Eu vou contar aqui em off para nós que somos família, que olha, no começo do casamento, uma das coisas que eu odiava fazer, que me fazia brigar com a minha esposa, era ter que acompanhá-la ao supermercado. Que pavor! Para você pode ser besteira, às vezes você gosta, eu odiava. Tem gente que detesta shopping. E eu vou te dizer, ó, vou contar a primeira vez que eu entrei, não, a terceira vez que eu entrei com ela num supermercado. Ela parou diante da prateleira de shampoos e eu fiquei do lado, porque eu já tinha ido 2 vezes, pensando assim, quer ver? Vai pegar um, vai pegar outro, vai olhar a marca, vai abrir, vai cheirar, vai gastar 15 minutos naquela prateleira e sabe o que vai acontecer? Vai comprar o mesmo de sempre. Por que não pega aquela e coloca dentro do carrinho e vai embora? Que tempo desperdiçado, Jesus! Aí eu, mal-humorado, chegava para ela e falava assim, essa compra que você fez aí, eu faço em 3 minutos. Plap, 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 plap. Olha, quem diria que no futuro eu iria de bom grado, empurrando o carrinho do lado dela, conversando, que eu ia me oferecer para ir com ela, não só no supermercado, mas às vezes acompanhar para fazer a unha, quando ela for cortar o cabelo, quando ela for escolher uma coisa para ela. Porque não se trata de ir a esses lugares, se trata de agradar quem a gente ama. Aí você encontra prazer não naquilo que você faz simplesmente, mas para quem você faz, pois quem ama de verdade faz tudo para agradar o outro. Agora, quem desagrada a Deus mostra que não se importa com Ele, porque o Senhor nos diz uma coisa e a gente faz diferente, e lá na frente a gente dá com os burros na água, vê que o que Deus tinha nos mostrado era para o nosso bem, não por capricho dele. Deveríamos aprender com esta situação e a gente não aprende, continua a fazer o que desagrada a Deus, até em nome de uma liberdade falsificada, porque a gente diz assim, não, eu sou livre para eu fazer o que eu quiser, igual uma pessoa que diz, eu sou livre para pôr o pé numa armadilha. Você é livre, põe lá para você ver o que vai acontecer com a sua liberdade. Quem se declara livre contra Deus é igualzinho um idiota que diz assim, eu sou livre para poder colocar o meu pé nesta armadilha e não tem ninguém que vai me dizer que eu não faça, porque o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Faz mesmo, pela última vez, tapado, porque você vai ficar preso. Em nome da sua liberdade, você perdeu a sua liberdade.
Gente, quanto marido se destruiu, porque em nome de uma falsa liberdade, ele perdeu a sua liberdade. Se tornou refém da pessoa com a qual ele se envolveu. Quanto custa a sua liberdade, meu irmão? Quanto custa para você desperdiçá-la? Quanta mulher destruiu o seu casamento por causa de uma carência? E até dizendo, olha, é só não saber, é só não descobrir o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu sou livre, eu preciso viver a minha vida enquanto eu tenho juventude, enquanto eu sou bonita. E olha, depois você vê a pessoa minguando, secando igual uma uva passa, ainda jovem. Porque o que ela viveu tirou tanta vida dela, sugou tanto a pessoa, que a pessoa em plena juventude envelhece e fica feia. Porque quando a gente perde a liberdade interior, até o nosso corpo ressente. Então eu digo para você, como diz a palavra de Deus para nós, quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda a palavra dele, não respeita a palavra dele, não obedece aquilo que Deus manda, é mentiroso. Está dizendo que conhece, mas não conhece. Jesus inclusive cita o seu exemplo nesta palavra, ao afirmar, ao ensinar, a prova de que eu amo o Pai e de que eu sou amado por Ele está no que eu faço. É o que Ele está dizendo aqui, depois você lê a miúde que você vai ver que é o que eu estou lhe dizendo. Jesus diz aqui para nós, a prova de que eu amo o Pai e de que eu sou amado pelo Pai, de que a gente tem um relacionamento de amor, de que eu amo e sou amado, Ele me ama e Ele é amado por mim, que o nosso amor é correspondido. A prova está no que eu faço. Olha para a minha vida que você vai descobrir que eu amo, porque eu dou a minha vida por aqueles que Deus me confiou. Olha aqui a prova que Jesus dá de que Ele ama o Pai. É que eu dou a minha vida por aqueles que Ele me confiou. Ou seja, este amor que eu tenho pelo Pai me leva a morrer pelos meus irmãos. Este amor que me leva a morrer pelos meus irmãos mostra o quanto eu amo o Pai. E olha, é verdade, tem testemunhos que a gente ouve aqui que é de dar calafrio, porque a gente olha e diz, a pessoa realmente encontrou a Deus. Porque quando você encontra a Deus, você é capaz de amar pessoas que não são amáveis, pessoas que são difíceis demais de amar, mas o amor de Deus nos leva a amar essa pessoa, não é? Então o amor se mostra por aquilo que eu faço. Qual é a grande reclamação de muitos maridos e a grande reclamação de muitas mulheres? Que às vezes está num relacionamento que o outro ama só da boca para fora. Jesus mesmo disse a respeito disso para os fariseus: esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem gente que é mestre em amar com palavras a Deus, cita a Bíblia de cor, mas o coração está longe de Deus. Fala das coisas de Deus, mas faz tudo o contrário. Tem marido que é assim: eu te amo, meu amor, você é querida demais para mim, só que ele faz tudo o contrário. Ele trai, ele mente, ele engana, ele nunca prioriza a esposa. É sempre ele primeiro, o egoísmo dele, as coisas dele. E tem mulher que é igual. Eu amo meu marido, por isso que eu estou com ele. Aí às vezes a gente pergunta, ela ama o marido ou aquilo que o marido faz por ela? Porque sempre é ela. Não, o amor faz a gente morrer para que o outro viva. Então, foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Graças a esse amor, eu e você temos uma saída que será a nossa salvação. Ele é a porta para nós escaparmos daquilo que está nos sufocando, daquilo que está nos oprimindo, inclusive do desespero que nós temos diante da morte. Jesus é a porta para a nossa salvação, é a porta para o nosso escape, para nós escaparmos, mas não escapar para qualquer lugar, porque não adianta você escapar da boca do lobo para a boca do leão, não adianta você escapar do bandido que te assalta para poder ser atropelado
ao atravessar a rua fugindo dele. Então esse escape não é fugir para qualquer lugar. Porque às vezes a gente também faz isso. A gente foge de um vício para o outro, escapa da gula para a droga, não é? Escapa da droga para a compulsão sexual. Não, esse livrar-se, esse escape é um livramento que nos dá acesso. Acesso a algo que a gente não tinha. Por nosso Senhor nós escapamos da morte e da destruição para uma vida que não acaba mais, para a vida eterna. Então, quem crê em Jesus entra na salvação. A fé nos abre para a graça de Deus. Quem crê em Jesus entra na salvação e escapa das trevas para a luz, da opressão do diabo para a liberdade dos filhos de Deus. Então, todo aquele que segue Jesus na simplicidade de coração não vive a míngua, não é ressequido pela tristeza, nem é desconjuntado pelas pancadas do sofrimento. Não é. Quem segue Jesus na simplicidade do seu coração, ao contrário, todos os dias Deus se manifesta para essa pessoa e a renova. Sabe, você pode até perguntar, como de vez em quando alguns perguntam, como é que vocês aí na Canção Nova vivem sorrindo todos os dias, esse programa Sorrindo para a Vida? Esse nome deve irritar até algumas pessoas, Sorrindo para a Vida. Como é que vocês fazem isso? É falta de dor, é falta de sofrimento? Ué, vem viver a nossa vida para você ver. Você vai se surpreender. Então vocês padecem, vocês passam. Sobretudo a gente vive inquieto, porque quem está caminhando com Deus e vive numa comunidade não tem sossego. Então qual é o segredo? O segredo é que todos os dias Deus se manifesta para nós e nos renova. Você não tem ideia de como a gente sai renovado desse Sorrindo para a Vida diante de cada testemunho que chega. Porque ali também conosco fala o Senhor. No deserto deste mundo, Deus pega esta pessoa que o segue com simplicidade de coração e mergulha esta pessoa nas alegrias profundas de um paraíso sempre cheio de vida. Sim, o que dá forças a quem caminha com Deus é o rosto de Deus sempre presente, é o Senhor se mostrando a nós, é a sua luz sempre acesa, é o Senhor que guia a pessoa em tudo o que ela faz, é a sua mão poderosa que a guia, sem jamais errar, sem jamais trair a pessoa, sem jamais a abandonar. Eu e você precisamos buscar hoje esta presença. Quem vive tudo o que vive na presença de Deus, enfrenta todas as coisas que enfrenta, tendo o céu em seu favor. Os santos, os anjos, e sabe quem mais? O próprio Deus. Quem vive tudo o que vive na presença de Deus não enfrenta as contrariedades da sua vida sozinho, não enfrenta. Então, meu amigo, que a alegria de quem já experimentou a graça de Deus e tantas vezes nos testemunha, como nós escutamos o testemunho hoje, que a alegria de quem experimentou essa libertação nos atice. Corações ao alto, meus irmãos. Vamos levantar a Deus os nossos corações, que a nossa fé se afervore nas verdades em que nós acreditamos, e não nas mentiras que nós temos tantas vezes escutado e são publicadas por aí. Que se inflame o nosso desejo pelas coisas do céu. E quem ama a Deus desse jeito, eu digo a você, já está no caminho. Então não deixe nenhuma contrariedade, nenhuma decepção. Já vamos rezando. Põe as mãos sobre seu peito. Não deixe nenhuma contrariedade, que nenhuma decepção, não deixe nenhuma traição tirar de você a alegria de ser de Deus, tirar de você a alegria interior. Nós estamos a caminho,
Essa vida é passageira, é isso que você está vivendo, vai passar, o que importa é chegar lá. Quando uma pessoa pretende de verdade chegar a um determinado lugar, quando ela quer de verdade chegar lá, não há empecilho, não há qualquer obstáculo que seja no caminho que a faça desistir de chegar onde ela deseja, não é assim? Então não se iluda com nenhuma conversa sedutora sobre prosperidade, você achando que você está ficando para trás, porque o que importa nessa vida é prosperar. Toda prosperidade neste mundo é falsa se por causa dela eu me afasto do céu. Cuidado com essa prosperidade que tira os nossos olhos do que é eterno a fim de nos fazer perseguir o que é passageiro. Imbecil seria aquele viajante que, encantado com as belezas do caminho, se esquece de continuar a viagem até o fim. Prossegue, olha, bola para frente, vamos caminhar. Na batalha em que nós vivemos, Jesus é a porta para a gente escapar. Jesus é o bom pastor que nos põe a salvo do dragão que nos combate. Você tem Deus com você, então não desanime. Vamos para frente com muita coragem que o Senhor está conosco. E oremos. Amém. Diante dessa palavra do Márcio, ressoa muito no meu coração essa pergunta, né?